Maturidade. Será que isso tem a ver com idade? Fica comigo que nos próximos minutos a gente vai falar um pouco sobre isso. Será que nós ainda temos revelações da Bíblia da qual precisamos entender e descobrir? Certa vez eu ouvi um pastor dizendo que se não conseguíssemos colocar em prática tudo aquilo que já ouvimos, não deveríamos então voltar à igreja até que isso de fato ocorresse. É claro que não é isso que ele quis dizer na questão literal, mas o que eu quero falar com você hoje aqui é a respeito de maturidade. Todos nós já ouvimos muito a respeito das Escrituras. Muitos de nós temos muito conhecimento acerca dela. Hoje, mais do que nunca, da mesma forma que estou aqui informando para você, você tem acesso a todo tipo de informação, principalmente por conta da internet. Agora, será que a maturidade ela tem a ver com idade? Bom, eu quero começar falando para você a respeito de um rei que era Josias, que foi o rei de Judá. A palavra diz que ele começa a reinar então com 7, 8 anos e ele é o rei que assume esse reinado mais jovem. E duas coisas me chamam a atenção com relação a Josias. A primeira delas é que, certa vez, Josias envia um de seus liderados lá de dentro do reino e eles encontram então um livro que estava perdido. E essa pessoa então faz a leitura para Josias. E a palavra diz que após Josias ouvir então o que estava contido naquele rolo, Josias rasga então as suas vestes e começa a clamar diante de Deus, pois aquela palavra traria juízo sobre o povo de Deus. Duas coisas e duas lições que eu tiro disso é que, primeira delas, claro que maturidade não tem nada a ver com idade, é por isso que nós vemos pessoas há muitos anos na igreja, pessoas de muita idade inclusive, tendo ainda atitudes imaturas e se comportando como criança no reino de Deus. Quando eu olho para Josias, eu vejo dois pontos importantes a respeito da maturidade, sendo o primeiro deles que pessoas maduras estão atentas às Escrituras. Veja bem, Josias, a palavra diz que nenhum dos reis até Josias e nem depois de Josias foi tão fiel à palavra do Senhor. Então, homens maduros, eles têm responsabilidade com a palavra do Senhor. Segundo ponto, homens maduros não transferem a responsabilidade. Da mesma forma como muitos deles, Josias não foi aquele que plantou aquilo que o povo estava colhendo. Havia um decreto da parte de Deus por conta da postura do povo, da idolatria, de tudo aquilo que o povo de Deus havia feito, se voltado contra o Senhor. E isso estava recaindo sobre o reinado de Josias. Agora, homens de responsabilidade não colocam a culpa em ninguém. Homens de responsabilidade assumem a bronca e pagam o preço. Então, esses dois pontos são muito relevantes quando nós falamos de maturidade, porque é de fato necessário que nós venhamos a nos desenvolver no decorrer que vamos crescendo espiritualmente. Você vai ver na carta de Hebreus uma discussão, uma puxada de orelha, digamos assim, porque o povo que deveria estar se alimentando com alimento sólido estava mais uma vez necessitando de leite. Ou seja, o que o escritor de Hebreus está dizendo é que aquele povo, aquelas pessoas que deveriam estar então crescendo espiritualmente, se desenvolvendo, recebendo conhecimento, sabedoria de assuntos que antes não lhes cabiam, deixando situações. É por isso que Paulo vai falar que quando ele era menino, ele agia e tinha atitudes de menino. Agora, no momento em que Paulo então passa a se tornar adulto, ele diz: olha, eu deixei, no momento em que virei adulto, no momento em que eu cresci, no momento em que eu amadureci, eu deixei então de praticar as coisas de menino. E é isso que precisamos entender, que à medida que vamos crescendo espiritualmente, existem coisas que devemos parar de fazer. Mas da mesma forma, existem responsabilidades e coisas que devemos passar a praticar. Deus não está estabelecendo e criando uma creche. A verdade é que Deus está estabelecendo um exército. Quando olhamos para Apocalipse, vemos que Deus está escolhendo pessoas corajosas, pessoas responsáveis. Não está à procura de um berçário, Deus está estabelecendo um exército. Então é necessário que você amadureça. Nós vamos ver na sequência de Hebreus, o autor falando: olha, vocês estão voltando a assuntos elementares da fé.
Vocês já deviam estar crescendo, evoluindo e vocês estão ainda precisando receber conhecimento a respeito da fé, da ressurreição dos mortos, da imposição de mãos. Então veja bem, o povo precisava estar crescendo espiritualmente e eles estavam presos em princípios elementares da fé, em coisas simples, em coisas básicas, em coisas que não lhes cabiam mais. Isso fica muito evidente quando olhamos, por exemplo, a palavra de Deus nos dizendo que nós, através de Cristo, fomos eleitos como filhos e agora o Espírito de Deus que habita em nós clama Abba Pai e nos faz saber que somos filhos. Mas um pouco adiante vai falar que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E quando olhamos para a raiz dessa palavra, a palavra teknon, ela fala de um filho, de uma criança, dessa criança imatura que precisa então de leite, que precisa então dessa refeição que não vai fazer mal para o seu estômago. Mas logo adiante ele fala que a criação aguarda a manifestação de filhos, mas esses filhos são ruios, são filhos maduros. Sabe, são filhos que saem da condição de pedir para uma condição de servir, para uma condição de serviço. Então entenda isso. A criação, o plano de Deus, a vinda de Cristo, ela está diretamente ligada à manifestação dos filhos, a nosso posicionamento como filhos de Deus. Nós precisamos entender e entrar nesse lugar. E o meu desejo é que essa palavra possa encorajar você a crescer, possa encorajar você a amadurecer, porque estas são as pessoas que Deus está procurando para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Um abraço, Deus abençoe e vejo você nos próximos vídeos. Até lá!